Provavelmente você já ouviu falar de tabela dinâmica e, se não ouviu, sabe que você está perdendo um conteúdo muito interessante dentro do Excel, né? A tabela dinâmica ela traz um valor muito grande para as análises que a gente faz dentro do Excel. Em resumo, ela realmente é o que o nome diz, ela é uma tabela dinâmica. Por que disso? Ela é uma tabela onde você vai ter algumas contas, né? Então você pode fazer uma soma, uma média, enfim, algumas continhas sem precisar digitar a fórmula, tá? Isso tudo de uma forma dinâmica. Então, por exemplo, eu quero olhar a soma de venda de algum produto. Então, você coloca nessa tabela os valores de venda, por exemplo, e coloca o campo de produto. E isso é feito automático. E se você quiser mudar esse tipo de análise, por exemplo, para olhar por mês essa venda, você vai colocar o campo de mês dentro dessa tabela e ela vai executar a soma de novo, automático, sem ter muito trabalho. Então você consegue fazer uma análise, de novo, repetindo as palavras de uma forma mais dinâmica, né? Muito mais rápida e muito mais responsiva, tá? Eu vou lançar aqui no canal uma sequência de vídeos da gente falando sobre tabela dinâmica. E o primeiro vídeo, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a parte mais básica, de como é que a gente coloca uma tabela dinâmica no Excel, de como é que a gente preenche essa tabela dinâmica com dados, tá? E mais para frente eu vou falar de alguns detalhes de atenção e algumas coisas mais avançadas de tabela dinâmica e também como deixar ela mais bonita, vamos colocar assim, né? Como colocar algumas cores, alguns indicativos, alguns indicadores lá dentro, tá? Mas esse primeiro vídeo vamos voltar para o básico e descobrir como é que a gente coloca uma tabela dinâmica dentro do nosso Excel. Se você vem gostando do conteúdo, se você quiser acompanhar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e vamos lá para o vídeo para explicar para vocês como que faz a parte básica de uma tabela dinâmica. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui? Eu tenho essa tabela amostral, né? Então aqui tem 20 linhas de uma tabela com números aleatórios, etc. A gente vai fazer uma tabela dinâmica a partir desses meus dados amostrais, beleza? Primeira coisa, vamos selecionar os dados que a gente quer colocar numa tabela dinâmica, tá? A gente vai vir aqui em cima na parte de ferramentas, vamos clicar em inserir e clicar aqui em Pivot Table, ou tabela dinâmica, se tiver em português, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa janela que apareceu. Se a gente observar, a gente tem aqui nela uma primeira parte, né, que vai até aqui, tá? Que é a parte de onde estão vindo os dados, tá? Aqui já está preenchido porque é justamente a tabela que eu selecionei. Então, os meus dados estão vindo dessa tabela. Então, aqui a gente tem o nome da aba, né, que é tabela dinâmica, e aqui o conjunto de células que eu selecionei. Então, essa daqui é a origem dos meus dados, tá? A gente tem mais opções de origem de dados, né? Então, a gente poderia, por exemplo, trazer de um dado externo, né, de uma origem externa, tá? Que a gente não vai trabalhar nesse vídeo. A gente também poderia trazer do Data Model, o que é bem interessante. Eu vou trabalhar isso em outros vídeos, porque é aqui que a gente ganha potência muito grande de trabalhar com tabela dinâmica. Mas primeiro a gente vai pelo básico, que é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? A segunda parte aqui da janela da tabela dinâmica é escolher onde a gente vai colocar a nossa tabela, né? Então aqui a gente tem a opção de criar uma nova aba, né? Então é como se eu clicasse aqui e incluísse uma nova worksheet, né? Uma nova aba, uma nova planilha, tá? Ou a gente pode vir e escolher o local já da própria planilha, tá? No exemplo de hoje, eu vou escolher um local. Então, eu clico aqui em Existing Worksheet e cliquei aqui em Localização e eu vou colocar aqui na minha célula K, tá bom? Então, a nossa tabela dinâmica vai ser posicionada aqui nessa célula, beleza? E por último, a gente também tem aqui a gente pode selecionar para adicionar esses dados no Data Model. De novo, o Data Model é um assunto que a gente vai comentar mais para frente. Então, aqui a gente vai deixar de lado. Beleza? Então, vamos lá. Selecionei aqui tudo certo. Dei um OK. Tenho aqui a minha tabela dinâmica, tá? Notem que apareceu aqui
na direita, né, um conjunto de janela, né? Então, aqui a gente tem cada um dos títulos das minhas colunas, né? Então, o ID venda é a minha primeira coluna, data é a segunda, mês a terceira e assim subsequente. Então, cada um desses títulos de colunas vai vir para esse conjunto de nomes aqui da nossa tabela dinâmica. Eles são os campos que a gente pode selecionar para colocar na tabela dinâmica e fazer análises, beleza? Então, além disso, a gente tem aqui esses campos abaixo, que é onde a gente vai colocar cada um desses campos, cada uma dessas informações, para a gente fazer a análise, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai pegar um desses campos e arrastar, ou colocar, inserir, em uma dessas partes aqui de baixo, tá? E o que são cada uma dessas partes? Filtros são realmente filtros. Então, por exemplo, se eu quiser colocar, olhar o meu conjunto de análise por um tipo de produto, eu posso colocar o produto aqui dentro de filtro. Tá? A gente vai fazer exemplos daqui a pouco para ficar um pouco mais claro. Eu também posso colocar um campo aqui em coluna. Então, a gente vai distribuir cada um dos tópicos em colunas. Né? Então, ficaria nesse sentido aqui da tabela. Tá bom? A gente também pode colocar essas informações como linhas. Então, as informações ficariam nesse sentido aqui para baixo, ok? E por último, mas não menos importante, os valores, que aqui a gente vai fazer, a gente vai arrastar alguma coluna que a gente tenha informações numéricas, normalmente, para a gente fazer contas a partir disso. Então, a gente vai, por exemplo, fazer uma soma de todos aqueles valores, ou contar quantas vezes cada um dos valores aparece. A gente também pode fazer uma média, enfim, valores é tudo aquilo que a gente vai trabalhar com números dentro da nossa tabela dinâmica. Beleza? Vamos lá partir para mexer nela, né? Então, vamos supor que a partir dessa tabela aqui eu quero olhar os produtos. Então, eu vou colocar os produtos nas minhas linhas. Então, cada linha eu quero ver um produto. Por mês, então eu vou colocar por a coluna, eu vou colocar os meus meses. Eu quero saber quanto de venda que eu tive nesses valores, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou procurar os meus produtos, né? Então eu vou pegar aqui produto e apertei aqui no checkbox, tá? Beleza, aqui ele colocou certo, então tá aqui cada um dos meus produtos e o produto entrou direto aqui nas minhas linhas, tá? Vou fazer produto por mês, então eu vou vir aqui em mês de novo, checkbox, aqui já deu algo errado. Aqui é a primeira dica que eu posso dar para vocês sobre tabela dinâmica. Eu, Gustavo, nunca uso o checkbox, tá? Como eu monto a tabela dinâmica, tá? Eu vou clicar aqui, vou tirar mês para mostrar para vocês. Eu sempre venho aqui no campo que eu quero e eu arrasto para o lugar onde eu quero colocar. Então, produto funcionou certo, mas poderia ter dado errado também. Então, eu cliquei aqui em mês e arrasto até colunas. Então, agora sim eu tenho aqui os meus meses nas colunas, como eu queria, cada um dos produtos na linha e por último, eu quero meu valor total. O que eu vou fazer? Novamente, eu não vou clicar no checkbox, eu vou clicar no valor total e vou arrastar para valores para garantir que ele está entrando no local correto, tá bom? Então, agora sim eu tenho aqui cada um dos produtos e as vendas de cada um dos meses, né? Ainda assim, eu posso, por exemplo, filtrar aqui uma categoria específica. Então, eu cliquei em categoria e arrastei aqui para filtro. Notem que apareceu aqui em cima, né, um filtro para ser feito, tá? E aí, vamos lá. Eu posso, por exemplo, olhar só a categoria de computadores. E aí, essa é a parte mais interessante da tabela dinâmica. Eu não preciso ficar fazendo a soma novamente. A soma já está feita aqui. Eu simplesmente apertei um botão, fiz um filtro, ele redimensionou todo aquele conjunto de coisas que eu tinha para deixar só aquela categoria e os meses respectivos àquele produto, né? Posso fazer a mesma coisa aqui para, por exemplo, periféricos, onde eu tenho aqui um conjunto de produtos e distribuído aqui nos meses, né? Então, é uma análise muito mais rápida do que eu ficar fazendo isso na mão. Eu poderia, por exemplo, igual, soma, cada um dos produtos e etc. Mas é muito mais complexo. Numa tabela dinâmica você tem isso muito, muito mais rápido. Então, outra vantagem da tabela dinâmica é que aqui, além de eu ter
pelo produto e mês, eu também tenho a somatória aqui embaixo, né? Se vocês verem aqui essa linha de Grand Total, né, eu tenho aqui toda a parte de cada um dos meses já somados, né? Então, por exemplo, aqui no mês 9 eu tive vendas de mouse e teclado, isso mesmo, e eu tive aqui uma somatória de 2.119 reais aqui de venda, né? Além disso, eu consigo avaliar aqui que o meu ano fechou em 16 mil reais, por exemplo. Então, eu consigo ter muita informação muito rápido e isso fica muito legal. Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com tabelas dinâmicas, tá? O vídeo de hoje foi bem introdutório, então eu mostrei aqui o geral de como inserir uma tabela dinâmica, um pouco da introdução dela, né, de como que a gente coloca os campos para começar a fazer análises, mas tem muito mais coisa para a gente falar sobre tabela dinâmica e eu vou trabalhar esses assuntos nos próximos vídeos que virão por aí, né? Então, aqui a gente tem somente a soma do valor, né? Mas como eu comentei, eu posso colocar aqui também uma média, posso colocar uma contagem de valores. E eu vou trabalhar isso junto com vocês nos próximos vídeos que virão. Beleza? Por hoje paramos por aqui. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como é que a gente atualiza uma tabela dinâmica, né, e alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer essa atualização. Se você tem alguma dúvida, sugestão aqui para o canal, não esquece de deixar o comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou dele, deixa o like e espero que você tenha gostado. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!